Obrigado, meu amigo. Então, primeiramente, boa noite para todos que nos acompanham. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa abençoar e envolver a todos nós, que sintamos a sua presença amiga, a inspiração dos benfeitores espirituais, para que esta noite seja proveitosa para todos nós. Eu gostaria de agradecer ao convite que nos foi feito, na pessoa aí do Hamilson, também da Regina. Gostaria também de parabenizar a casa pelos 70 anos que vão sendo completados aí. Certamente muitas luzes, muitas bênçãos, muito trabalho, muito esforço estão aí condensados nestes 70 anos de trabalho, envolvendo a tantos corações, aqui no plano dos encarnados, como certamente também no plano dos desencarnados, que venham, portanto, muitos anos mais de serviço nesta seara abençoada, com Jesus e com Kardec, nesse trabalho do Consolador. Então, para mim é uma alegria poder participar dessa festa espiritual, também uma honra poder estar aqui na condição de um irmão, participando dessa história e deixando aqui alguma reflexão que, porventura, poderá ser útil àqueles que nos acompanham. Então, sintam-se todos abraçados, os nossos votos de muitos anos mais nessa seara de luz, com Jesus e com Kardec, e que o Mestre possa, então, envolver e inspirar a todos nós nas reflexões desta noite. E como tema, nós nos propusemos a revisitar a doutrina espírita, especialmente no âmbito, no íntimo aí de cada um, para que nesse processo de autoanálise, de reflexão interior, cada um de nós possa fazer uma análise, possa fazer uma mensuração do que tem representado o Espiritismo em nossas vidas. E para isso, nós vamos recorrer àquele que é o fundamento principal da doutrina dos Espíritos, a obra fundamental, aquela que nos é lembrada ou que lembramos com tanto carinho, porque aqui inaugurou, digamos assim, essa presença mais direta, mais efetiva da doutrina espírita no mundo. Claro que, como nós aprendemos com Allan Kardec, o espiritismo é tão antigo quanto o mundo. Afinal de contas, ele trata, ele estuda as leis que são leis naturais, as leis que regem o mundo espiritual, o destino dos espíritos. Então, ele existiu de todo sempre, assim como as leis divinas. No entanto, a doutrina espírita propriamente, assim definida e apresentada-nos, né, por Kardec juntamente com os espíritos, ela surge com essa obra basilar, que foi lançada lá em 1857, 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. Obra essa que precisamos revisitar frequentemente, que precisamos, digamos, estudar, digerir, analisar, esquadrinhar, vezes sem conta em nossa jornada espírita, a fim de que, mantendo as bases muito sólidas, possamos realmente edificar uma construção que venha também a ser sólida, que é a construção do novo ser sob esses fundamentos que o Espiritismo nos propõe. Por isso, passávamos novamente por essa obra, ali pelas conclusões da obra, e um trecho em específico, um dos itens da conclusão, nos chamou a atenção, porque o Livro dos Espíritos, assim como toda obra, né, profunda, muito rica, sempre nos revela algo novo, sempre traz aspectos, sempre apresenta-nos, digamos assim, dimensões, perspectivas, reflexões que antes não havíamos alcançado. Então, daí a importância do estudo frequente e constante, do revisitar essas obras basilares, do começar pelo começo, para aqueles que estão conhecendo agora a doutrina espírita, porque assim se forma esse fundamento seguro para depois sustentar todo o edifício que vamos construindo nessas bases que o Espiritismo propõe, de uma fé raciocinada, lógica, que
esteja submetida aí ao crivo da razão, mas também que possa iluminar o nosso coração e o nosso sentimento. Então, nós reestudávamos o Livro dos Espíritos e um dos itens das conclusões do Livro dos Espíritos, aliás, vale aqui abrir um parênteses, muitas pessoas, ao estudarem o Livro dos Espíritos, ou pulam a introdução, ou pulam as conclusões, ficam focados só nas questões, que, claro, são muito ricas, mas é imprescindível também atentarmos para a introdução e para as conclusões que Kardec, com a sua pedagogia, com o seu didatismo, nos apresenta, porque há ali verdadeiras pérolas, tesouros de reflexão. E foi o caso, vínhamos fazendo esse estudo, e a conclusão de número 7 nos chamou a atenção, porque trata daquilo que nós comentamos ao início, a proposta do tema e da nossa reflexão nesta noite, trata dos efeitos que o Espiritismo produz em cada indivíduo, da variedade de efeitos ou das etapas, digamos assim, de apreensão, de aprofundamento da doutrina espírita em nós. E é a reflexão que nós gostaríamos de deixar aqui como contributo para que cada um estenda depois em casa, nos seus estudos, no seu processo de autoconhecimento, essa reflexão íntima, analisando em que patamar está dessa relação com o Espiritismo. O quanto, de fato, o Espiritismo já penetrou em nosso ser, porque todos nós já penetramos o Espiritismo, já o conhecemos, já o estudamos, já frequentamos uma ou outra atividade espírita, nos dizemos espíritas, mas a mais fundamental questão não é esta. Se somos espíritas, se já nos denominamos espíritas, a mais fundamental questão é se o espiritismo já está em nós, ou se os efeitos mais benéficos, mais efetivos do espiritismo já estão se traduzindo, já estão surgindo e se revelando em nossas vidas. Essa é uma reflexão muito individual, muito particular, que precisa ser feita com sinceridade e humildade, porque é o processo mais importante que todos temos a fazer. Aproveitar a presente encarnação, o imenso investimento espiritual que recebemos do alto, na forma aí do Consolador prometido, das luzes do Espiritismo e do Evangelho, para vermos o quanto temos de fato nos renovado, nos transformado em um novo ser. Preferencialmente com uma frequência assim cada vez mais rápida, digamos assim, de transformação, né? Preferencialmente com uma presteza na aplicação desses princípios e na incorporação desses valores, que venha a ser cada vez mais significativa em nossa vida, em nossos passos. Então, esta a ideia da nossa conversa nesta noite. Nós vamos nos basear nas próprias palavras aqui do grande codificador, que, aliás, relembramos com carinho todo mês de outubro, para nós espíritas, né? Nós temos essa efeméride no dia 3 de outubro, nos recordamos com muito carinho e imensa gratidão, gratidão eterna mesmo, a esse grande espírito que não mediu esforços e sacrifícios para nos legar essa doutrina. E mais do que isso, para que não nos legasse apenas os livros, a obra escrita, mas também uma vida condizente, coerente com aquilo que ele divulgou, com aquilo que ele codificou, com aquilo que ele escreveu. Então, o legado de Allan Kardec para nós espíritas, ele é duplo, porque nos deixa as obras, que são um manancial gigantesco, imensurável mesmo, de valor espiritual, mas também ele nos deixa uma vida apostolar, que soube refletir, que soube revelar todos os princípios que defendeu, que propagou, que divulgou, soube revelá-los em vida. Tanto no aspecto intelectual, a coerência, a lógica, a lucidez, o bom senso, como diria Camille Flammarion, o bom senso encarnado, mas também no sentido do coração, da vivência moral. Um apóstolo mesmo, um exemplo de humildade, de fé, de perdão, né? Ele que, mesmo recebendo tantos ataques, nunca revidou com o mal, sempre respondeu com urbanidade,
com o bem, com a caridade diante do ódio, diante das calúnias tantas vezes, um exemplo de caridade mesmo, que ele, muito felizmente, certamente inspirado pelo mais alto, estabeleceu como uma bandeira principal da doutrina espírita, no lema inesquecível: fora da caridade não há salvação. Então, em Kardec, nós temos uma vida apostolar do que é a doutrina vivida e aplicada. E por isso somos a ele imensamente gratos, e todos nós, enquanto espíritas, deveremos ter a sua memória bem viva em nosso coração para podermos levar adiante também os nossos deveres enquanto espíritas. E uma das melhores maneiras de fazê-lo, de manter essa memória bem viva em nós, é estudando as suas obras. Não só as obras básicas, as basilares, mas, por exemplo, um manancial como é a Revista Espírita. Que riqueza, que tesouro, e muitas vezes tão desconhecido de nosso movimento. Ali nós vemos Kardec atuante, nós vemos Kardec interagindo com o mundo do seu tempo, com os espíritas de várias partes, Kardec viajando, Kardec, enfim, na atuação para além do gabinete apenas. Então, é o espiritismo vivo, operando. Então, nós precisamos conhecer isso, nós precisamos mergulhar nessas obras, nos saturar, no bom sentido, aí, desses conhecimentos e desses exemplos, para que a nossa vida possa refletir mais propriamente o espiritismo em toda a sua grandeza. E é o que buscamos fazer aqui, a partir desse estudo. Como dizíamos, no item 7, no número 7, das conclusões do Livro dos Espíritos, Kardec, ele vai falar, digamos assim, ele vai fazer uma série de classificações, dividindo o espiritismo em 3 aspectos, dividindo os adeptos em 3 tipos principais, dividindo também os adversários em 3 tipos principais e, finalmente, apresentando os 3 efeitos principais do espiritismo em uma vida, em um coração. Efeitos estes, que dirá ele, vão variar, né, a sua nuance, a sua intensidade, conforme o espírito que se tem. A condição em que ele está, o progresso intelectual e moral já atingido, a maturidade do senso moral que já vem a ter, vai variar essa intensidade, digamos assim, o teor, a profundidade dessas transformações, mas, em linhas gerais, ele vai apresentar para nós esses 3 efeitos do espiritismo em cada vida, para que possamos analisar, então, em nossas vidas, o quanto esses efeitos naturalmente benéficos já têm se desenvolvido, ou o quanto ainda estamos aquém daquilo que é apresentado por Kardec, para que então possamos estar mais atentos no que temos feito do espiritismo em nossas vidas, qual tem sido a nossa relação, o nosso cultivo de fato desses valores, o quanto temos de fato aproveitado do espiritismo em nossas vidas, porque simplesmente passar a encarnação afora, repletos de conhecimentos em torno da doutrina, não será o suficiente, como aprendemos de maneira tão clara, para chegarmos numa condição melhor do lado de lá, na pátria verdadeira. É preciso, como dizíamos, não apenas estar no espiritismo, adentrar nas fileiras espíritas, mas antes de tudo e fundamentalmente, que o espiritismo realmente possa encontrar morada em nós, transformando-nos o modo de ser. Então é muito interessante essa classificação didática que Kardec vai fazer, sempre dividindo em 3 elementos, né? 3 aspectos do espiritismo, 3 tipos de adeptos, 3 tipos de adversários e 3 efeitos principais da doutrina. E ele começa tratando dos 3 aspectos, que, de certo modo, nós espíritas já conhecemos também, por exemplo, através da fala de Emmanuel, conhecida a fala dele no livro O Consolador, quando ele menciona esse tríplice aspecto da doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião. Aqui Kardec vai dizer a mesma coisa, com algumas palavras diferentes. Ele fala desses 3 aspectos. O primeiro, o das manifestações, que seria, portanto, o objeto de estudo aí mais propriamente da ciência, o aspecto mais científico da doutrina espírita, que foi desdobrado, por exemplo, em O Livro dos Médiuns, aprofundado. Então, seria esse primeiro aspecto. O segundo, diz ele, o dos princípios e da filosofia que decorrem dessa observação.
Então, primeiro, temos a ciência de observação, que nasce dos fenômenos, a mediunidade como esse instrumento de experimentação, de observação, de interação com o mundo espiritual. Então, esse é o primeiro aspecto científico. Daí, dos conhecimentos que vão sendo extraídos desse aspecto científico, vão se desdobrando princípios e toda uma doutrina filosófica. Então, é o segundo aspecto, também mencionado por Emmanuel, o aspecto mais filosófico da doutrina espírita. E, finalmente, nós temos aquele que é a conclusão, digamos assim, que fecha esse ciclo, que Kardec define aqui como sendo esse elemento, esse aspecto da aplicação desses princípios filosóficos na vida do indivíduo. Então, eu tenho a ciência de observação que me diz há espíritos, há vida após a morte, existe um mundo espiritual, existem leis morais e tal. A partir dessa ciência de observação, melhor, eu vou distraindo os princípios filosóficos, né? Existem leis morais, a vida continua, o que nós fazemos aqui repercute do lado de lá, então vai surgindo esse corpo doutrinário e filosófico. E isso deverá, então, representar para o indivíduo um conjunto de elementos que o estimulem a repensar caminhos, condutas, posturas. Então, é a aplicação, é o aspecto propriamente moral, da renovação, da transformação moral, que é o terceiro elemento mencionado por Emmanuel lá, o aspecto religioso, mas não religião no sentido formal, no sentido humano, de culto, de hierarquia, de liturgia, de elementos exteriores de adoração. Não, religião no sentido mais profundo, de reconexão com o divino, de reaproximação da lei divina, né? Religião no sentido realmente da transformação moral do indivíduo. Então, Kardec, assim como Emmanuel o faz, já havia nos trazido esse conceito do tríplice aspecto da doutrina espírita, como a gente vê também em outras obras, em outros momentos, quando ele diz, por exemplo, lá no livro O que é o Espiritismo, né, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, e mais adiante ele acrescenta que tem consequências morais. Então, ciência de observação, aspecto científico, doutrina filosófica, o aspecto filosófico, naturalmente, e consequências morais, o aspecto moral ou religioso, um sentido mais abrangente, mais profundo do Espiritismo. Então, assim ele começa nessa conclusão de número 7, sintetizando esses três aspectos da doutrina espírita. E a partir daí ele passa a definir para nós três classes de adeptos. Algo que ele faz também em outros momentos, por exemplo, no livro dos médiuns, na primeira parte do livro dos médiuns, ele também define ali esses tipos de adeptos, né, da doutrina espírita. Lá, se não me engano, ele apresenta até um tipo a mais, um quarto tipo, né, os três que ele apresenta aqui no livro dos Espíritos, mas lá ele acrescenta mais um, que é o dos espíritas exaltados, né, aqueles que se entusiasmam muito, mas que não têm a reflexão, a ponderação, e às vezes acabam prestando um desserviço ao espiritismo por acolherem tudo que vem do mundo espiritual, por, digamos assim, divulgarem aspectos que realmente não condizem com o espiritismo, mas como sendo da doutrina espírita, aqueles que não se deixam conduzir aí pelo bom senso, pela lucidez, pelo crivo da razão e da lógica. Kardec dirá, inclusive, que muitas vezes estes prestam maior desserviço à doutrina do que até mesmo os adversários do espiritismo. Mas os outros três tipos que lá ele menciona são os três tipos, ou as três classes que ele coloca aqui, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele menciona essas classes, e ele diz que a primeira delas, o primeiro tipo dos adeptos, é os que se prendem mais propriamente, ou mais exclusivamente, aos fenômenos. Então, para ele, para estes adeptos, o Espiritismo ainda está reduzido a fenômenos interessantes. Então, às vezes ele é mais movido pela curiosidade, outras até por um espírito mais científico, mas ele não consegue passar daquilo. Ele não consegue vencer aquela barreira, aquele primeiro limite e alcançar ou entrar nesse universo filosófico que se desdobra a partir daí. Ora, se eu sei que existem espíritos, que esses espíritos são os dos seres humanos que estavam antes encarnados, que a vida prossegue, portanto, isso deve representar todo um novo universo, uma nova perspectiva com relação à vida. Mas muitos não dão esse passo além e ficam presos ainda, por hora, né? Claro que é uma condição transitória. Ficam presos apenas a esse aspecto mais experimental, que
é muito importante dentro da doutrina, tem a sua razão de ser, foi por meio dele que o Espiritismo pôde se estabelecer inicialmente, mas é preciso dar os passos nessa caminhada, digamos, doutrinária, nessa caminhada de experiência com o Espiritismo para avançarmos além, alcançarmos os princípios e esse universo, essa doutrina filosófica e, finalmente, a aplicação disso à nossa vida, que é o objetivo mais fundamental do Espiritismo. Aliás, isso Kardec faz questão de frisar ao longo de toda a sua obra. O objetivo fundamental do Espiritismo, a renovação moral dos indivíduos e, por conseguinte, das sociedades. Essa é a finalidade, é a meta para a qual todos devemos nos destinar. Porque de nada adiantaria tanto nos informarmos assim sobre a realidade espiritual sem que isso representasse mudanças efetivas em nossas vidas. Pelo contrário, poderíamos até estar incorrendo ainda em maiores responsabilidades e, portanto, mais sofrimentos por sabermos tanto e não atuarmos de maneira condizente e coerente. Então, o conhecimento vem sempre acompanhado de maior responsabilidade pelos nossos atos. Então, Kardec sempre faz questão de frisar isso. Até mesmo ao definir o verdadeiro espírita, que ele define ser o espírita cristão, uma e outra coisa são a mesma, ele define como aquele que pode ser reconhecido, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua transformação moral, pela vida renovada, pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações, para realmente abraçar os novos horizontes que o Espiritismo lhe revela, trazendo isso para um novo modo de viver. Então, o primeiro adepto é os que se limitaram ainda apenas ao aspecto mais experimental, aos fenômenos. O segundo tipo são aqueles que até já alcançam, já refletem um pouco mais sobre o aspecto filosófico, sobre os princípios que daí decorrem da ciência espírita. No entanto, não deram ainda esse passo fundamental de levar esses princípios às últimas consequências no sentido de uma mudança de vida, de uma vida que passe a ser agora cada vez mais coerente a esses princípios. Então, até alcançam essa compreensão filosófica, mas geralmente não a aplicam a si mesmos, a aplicam até a outros, exigem isso muitas vezes de outros, mas no que diz respeito às suas próprias vidas, ainda não conseguem fazer, digamos, esse enraizamento desses princípios no seu modo de ser, em novas posturas, em novos hábitos, que é o processo de educação, como define Kardec, conjunto de novos hábitos que vão sendo estabelecidos, né, a partir dessa nova visão de vida, desse novo entendimento da lei divina e do universo. Então, eles já deram um passo além, porque não se limitaram mais apenas ao aspecto experimental, mas ainda não deram o passo essencial da aplicação a si mesmos. E por isso nós entramos no terceiro tipo de adeptos, que é o que Kardec então define, né, como o espírita verdadeiro, que são aqueles que levam isso às últimas consequências, os que se esforçam por viver e por praticar essa moral. Esse é o objetivo de todos nós, enquanto espíritas, algo que deveremos estar refletindo a cada dia, a cada noite em nosso processo de reflexão íntima, de análise do dia, de oração, o quanto de fato o espiritismo já se traduz em minha vida. Ou que espiritismo os outros têm podido ler, apreender da minha vida. Porque, quer queiramos ou não, o nome da doutrina espírita estará empenhado em nossas vidas. E, de certo modo, somos responsáveis pelo espiritismo que os outros vêm a conhecer a partir de nós outros, a partir de nossa vida. Ah, o fulano é espírita, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Claro que não esperamos ou não temos sequer a pretensão de, por hora, alcançar a perfeição, mas já podemos alcançar a coerência. E isso é o mais fundamental para todos nós, espíritas cristãos, a coerência. Porque o que vai impactar positivamente outras vidas, inspirá-las a se renovarem, é a coerência que se vê ali, o esforço do indivíduo por ser melhor, a mudança entre o que ele era e o que ele está sendo agora, se tornando mais paciente, mais indulgente. Fulano está mais tranquilo, fulano está lidando melhor com os problemas, ele está mais calmo, percebi que o teor das conversas dele mudou, agora ele está sempre levando o ânimo dos outros, ele sempre puxa a conversa para um aspecto positivo, ele traz alegria onde está, não, ele está mais reto na vida dele, você vê que ele está ali muito focado, muito centrado,
Enfim, é isso que a gente pode transmitir. É o principal contributo que nós podemos dar, talvez, aí pela doutrina espírita no mundo, né? Porque a doutrina espírita tem dado tanto para nós. E o que nós temos dado para ela? Qual a melhor dádiva que podemos ofertar ao espiritismo, até um testemunho de gratidão? Emmanuel vai dizer, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é divulgá-la. Sim, é espalhar essa mensagem, dar um livro de presente, divulgar isso hoje pela internet e tal. Mas qual é a melhor divulgação que podemos fazer? A vida. A vida. Né? Então, por que que uma vida como Chico se tornou assim, ou alcançou essa dimensão de difusão da doutrina espírita no Brasil? Nós temos aqui no Brasil um espiritismo antes do Chico e depois do Chico, até em termos de alcance, de respeitabilidade, né? O Chico renovou muito da visão que se tinha do espiritismo. A partir do quê? Das suas obras? Sim, mas principalmente do quê? Da sua vida. Daquela doçura, daquela bondade, daquela fidelidade que todos vinham, mesmo os críticos mais contumazes, mais ásperos, tinham de dar o braço a torcer diante daquele testemunho de bondade, de despojamento, de desinteresse. Então é isso, foi a vida dele que se tornou esse instrumento de divulgação, tornando aqui o Brasil um país em que o espiritismo tem esse alcance que tem hoje, né? Essa influência que tem hoje. Então, essa meta, esse objetivo é a reflexão que cada um de nós deve fazer a cada dia. Que espiritismo as pessoas estão podendo acessar a partir da minha vida? Não no sentido de fazermos um proselitismo superficial, não queremos converter ninguém, queremos auxiliar pessoas a repensarem suas vidas, a serem melhores, a encontrarem caminhos de melhoria, de aperfeiçoamento, possam aí superar as suas dores, as suas angústias, e isso podemos fazer por meio da nossa vida, né? Nessa difusão dos princípios universais de que o Espiritismo trata, de que o Evangelho de Jesus trata, para muito além de rótulos ou aspectos formais ou exteriores, estamos a tratar disso, né? De valores e princípios universais. Então, essa é a segunda classificação que Kardec faz aqui dos adeptos, né? Mas ele faz também dos adversários, daqueles que ainda se colocam, né, contrariamente ao espiritismo. Não aqueles que ainda não despertaram interesse, não. Aqueles que, de certo modo, olham para o espiritismo, mas ainda querem criar um obstáculo, ainda muitas vezes querem apresentar uma falsa compreensão do espiritismo e tal. Ele divide esses adversários em 3 tipos. E aí ele diz assim, a primeira é aqueles indivíduos que negam sistematicamente. Né? Antes de qualquer estudo mais aprofundado, de análise, já chegam com ideias pré-concebidas. Ainda que vissem os fenômenos, negariam, porque já estabeleceram para si que aquilo não existe, que aquilo é utopia, que aquilo é fantasia, enfim. São aqueles que ainda estão muito cerrados à mensagem, que realmente é preciso deixá-los, né? Respeitá-los aí nas suas escolhas, no seu momento, entender que muitas vezes com esses corações nem o diálogo se torna possível para esclarecer uma ou outra dúvida, porque já definiram internamente, né, a visão. Então já chegam com uma ideia pré-concebida. Depois nós temos o segundo tipo, Kardec diz assim, aqueles que sabem muito bem a realidade dos fatos. Então, aqueles até que já observaram, que já frequentaram alguma coisa, uma reunião, né? No tempo de Kardec era muito comum esse tipo de indivíduos que até frequentavam, sabiam da realidade, mas que atacavam, diziam que aquilo era algo diabólico, que aquilo era algo fantasioso, assim, né, que até os fatos eram reais, mas que não eram por espíritos, que era outra coisa, enfim. Criavam argumentos, às vezes os argumentos os mais esdrúxulos, porque tinham um certo interesse em diminuir a doutrina. Tinham um certo interesse pessoal, né, alguma causa que defendiam, alguma outra doutrina que defendiam, e que precisavam, então, a pretexto de defender as suas, tentar apagar ou diminuir a doutrina espírita. Então, sabem da realidade dos fenômenos, sabem que existe alguma coisa ali, mas não podem admitir o que o espiritismo propõe. Então, o atacam, né? Buscam aí argumentos para atacá-lo, na verdade não argumentos, mas muitas vezes falsas justificativas,
porque tem algum interesse pessoal. E, finalmente, o terceiro tipo de adversários, né? Aqueles que acham, no aspecto moral proposto pela doutrina espírita, uma censura demais severa aos seus atos, diz aqui Kardec, né? Ou às suas tendências. Em outras palavras, aqueles que, se tomassem a sério o espiritismo, ele os embaraçaria, porque, digamos assim, os demandaria determinadas transformações que não querem fazer. Então, Kardec diz, com relação a esses, não rejeitam nem aprovam, preferem fechar os olhos. Então, ele sintetiza esses três tipos de adversários como sendo os primeiros movidos pelo orgulho e pela presunção, né? Porque já se crê em um suprassumo da sabedoria e nem sequer se dão ao trabalho de estudar ou de averiguar, já definem logo a sua sentença a respeito. Os segundos, movidos pela ambição, porque têm interesses a defender e mesmo que reconheçam a realidade dos fenômenos, que existe alguma coisa ali, preciso de alguma maneira atacar, preciso de alguma maneira tentar desmerecer tudo aquilo, porque existe algum interesse que estão defendendo. E, finalmente, os terceiros, que são movidos pelo egoísmo, né? Preferem fechar os olhos, preferem diminuir, porque sabem até da realidade, reconhecem os princípios morais, mas sabem que aquilo seria incômodo para o seu modus vivendi, digamos assim. Então, seriam esses os três tipos que ele apresenta dos adversários. Mas chegamos, então, àquilo que nos interessa mais propriamente, né? Estamos a falar aqui, de uma maneira geral, dos efeitos que o Espiritismo gera, né, nos corações. Então, primeiro nós tratamos dos três aspectos da doutrina, depois dos três tipos de adeptos, que refletem, na verdade, os efeitos que o Espiritismo vai produzindo, efeitos que são diversos conforme a condição do espírito ainda, né, o seu nível aí de compreensão, de progresso intelectual e moral. Os três efeitos também que o Espiritismo produz naqueles que ainda se opõem a ele, conforme as características de cada indivíduo. Mas agora os três efeitos benéficos que o Espiritismo vai produzindo naqueles que gradualmente vão aprofundando a sua experiência com ele. Pelo estudo, pela prática, o esforço da prática, o Espiritismo vai produzindo três resultados primordiais. E é isso que Kardec vai preparar agora, dizendo assim, e aqui recorremos às palavras do próprio Kardec. Fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito, por efeito das ideias espíritas. Então, não existe uma transformação de súbito, né? Existem aqueles que se transformam mais ou menos rapidamente. E o grande elemento definidor disso é a vontade. Como os espíritos deixam claro no próprio Livro dos Espíritos, com relação ao progresso, por exemplo, quando a gente vê ali a questão 117, se não estou enganado, eles perguntam se existe algo que influencia nessa velocidade do progresso do espírito. E eles dizem que sim, isso depende do seu querer, portanto, da sua vontade e da sua submissão às leis divinas. Assim também, o efeito transformador do espiritismo em cada vida, em cada espírito, vai depender em muito da sua vontade, da sua aplicação naquela busca, a constância, a perseverança. E é isso que Kardec está falando, não existe saltos, mas vão existir processos mais ou menos morosos, conforme a definição do espírito e o próprio patamar também que ele já alcançou. Existem aqueles que, mesmo não tendo assim muito conhecimento intelectual, mas já têm mais maturidade do senso moral, que acolhem, absorvem, entendem muito mais rapidamente a doutrina espírita, porque já têm ganhos pretéritos, né, mais maturidade do senso moral. Ao passo que existiram outros que, até do ponto de vista do mundo, são muito cultos, cientistas, laureados, com muitos títulos, mas que não conseguem passar daquela primeira categoria ali, apenas, né, de interesse nos fenômenos, não conseguem penetrar no aspecto filosófico e moral da doutrina espírita, porque lhes falta ainda esse aspecto do desenvolvimento moral. Então, isso vai depender conforme o espírito. A ação que estas exercem, prossegue Kardec, não é certamente idêntica, nem do mesmo grau em todos os que as professam, mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Então, o que ele está dizendo? Ainda que um pouquinho, a presença das ideias espíritas, né, o mínimo acolhimento dessas ideias e reflexão sobre elas já vai produzindo
alguma nuance de melhora, já vai abrindo alguns horizontes da mente, já vai predispondo minimamente o coração a adotar ali um novo modo de sentir. Claro, quanto mais investimento na doutrina, mais transformação para o espírito. Quanto mais investe o lavrador, quanto mais rega, quanto mais cuida ali do seu pomar, da sua seara, maior será a produção, mais frutos ele terá. Assim também, no que diz respeito a essa seara do espiritismo em nossas vidas. Quanto mais cuidado, quanto mais investimento, quanto mais cultivo, mais adubo do esforço e tudo mais, maior será o resultado. Será, quando menos, o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso deriva da só observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico, ou seja, aqueles que conseguem vencer apenas o âmbito da curiosidade, do interesse pelo fenômeno, os que já conseguem entrar no espiritismo filosófico, e nele vem outra coisa, que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são os seus efeitos. Então, para aqueles que ultrapassaram minimamente o âmbito da curiosidade, do interesse apenas fenomênico, aí já começam a surgir efeitos mais profundos, mais marcantes e mais importantes para o espírito. E aí Kardec, então, vai listar quais são esses 3 efeitos. E caberá reflexão a cada um de nós, análise para vermos o quanto cada um desses efeitos em nós já tem se expressado. Porque é uma boa maneira de vermos o quanto o espiritismo de fato já se enraizou. Ou se ainda temos sido, como na parábola de Jesus, né? Aquele solo com muitas pedras, com pouca profundidade, que a semente até cai, até começa a crescer, mas não consegue ainda se enraizar. Então, esse tipo de análise é o que precisamos fazer. Como as sementes têm se desenvolvido, porque aí eu consigo ler e entender que tipo de solo eu tenho sido. Então, analisando esses efeitos e verificando a minha condição, eu consigo ver mais ou menos em que ponto eu estou da experiência, do aprofundamento da experiência com a doutrina em minha vida. Qual que é o primeiro efeito? Kardec vai dizer assim, o primeiro e mais geral, né, desses efeitos consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Porque, amigos, o que não falta no âmbito das religiões do mundo são aqueles que não são materialistas, porque creem na vida após a morte, creem que são almas e tal, mas que vivem como materialistas. Então, o indivíduo tem a religião pro forma. Ele vai, frequenta o culto, a igreja, até uma prática ali, um estudo e tal, mas o modo de vida dele é um modo materialista. Ele vive como se não fosse um espírito, como se esta fosse a vida definitiva. Então, um dos primeiros e mais importantes efeitos do espiritismo é despertar o espírito para essa finalidade da experiência religiosa. Né? Para que ela não seja pro forma. Tanto é assim que, aos tempos de Kardec, por exemplo, e várias vezes ele faz referência a isso na doutrina espírita, ele vai citar muitos católicos que eram espíritas, judeus espíritas, protestantes espíritas, a quem o espiritismo havia ajudado a penetrar mais fundo na essência moral e transformadora de suas religiões. Porque às vezes o indivíduo ficava ali no cumprimento dos rituais, na prática, na frequência ali da liturgia e tal, mas ele não havia tentado para isso, ele seguia vivendo de maneira materialista, embora acreditando na realidade do além, acreditando-se como uma alma, mas isso não repercutia na sua vida de fato. Então, o que é a grande proposta do espiritismo, assim? E a gente vê isso, né? Kardec comenta isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, né? No item 10 ali, por exemplo, o objetivo das religiões, que é tornar melhor os homens. Então, como ao longo dos séculos, em muitas outras experiências religiosas, tradições espirituais, a gente ficava muito preso aos aspectos exteriores do culto, da adoração, o Espiritismo vem sem nada disso. O Espiritismo não propõe hierarquia, sacerdócio, liturgia, né, uma prática, uma rotina de culto, porque ele quer focar nessa adoração em espírito e em verdade. Ele quer dizer, olha,
o fundamento de todas as religiões deve ser a renovação moral dos indivíduos. Ele respeita as várias formas de culto que existirão, os aspectos exteriores, mas dentro da doutrina, a espiritualidade, digamos assim, despojou a proposta espírita desses aspectos justamente para que o espírito pudesse focar nesse sentimento religioso por excelência que ele precisa buscar. Não das religiões formais, os aspectos exteriores, mas sim a religiosidade, a espiritualidade vivida que perpassa toda a sua vida, a sua vivência no lar, no trabalho, seja onde for, a religiosidade aplicada, o evangelho vivo e ativo operando para além dos muros, das paredes do templo religioso. Como Emmanuel vai dizer no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, essa proposta da doutrina espírita em resgatar o evangelho, né? Evangelho redivivo, para que o evangelho não fique mais estreitamente limitado às paredes de um templo, ao ambiente de um templo, a um dia específico da semana, não, para que ele transborde para o todo de nossa vida, porque, como diz Emmanuel lá, para Jesus não existe linha divisória entre oficina e templo, todo o mundo deve ser ao mesmo tempo consagrado como templo de adoração a Deus, de serviço a Deus e oficina de trabalho, né, de cumprimento dos deveres perante a lei divina. Então, essa é a primeira proposta, o primeiro efeito. Uma espiritualidade que vá transbordando, que vá marcando presença no todo da vida do ser, e não mais se restringindo ao dia e ao espaço do culto, ao horário ali da adoração, não. É uma adoração que vai alcançando a totalidade da vida do indivíduo, como Jesus propôs há 2000 anos atrás, né? Para aquela mulher samaritana, e no fundo para todos nós. Deus é espírito, e em espírito e verdade precisa ser adorado. Então, o Espiritismo vai nos ajudando a focar, a entender o que é o objetivo central da experiência religiosa em nossas vidas, para que não nos percamos de novo apenas no cumprimento dos rituais, na leitura de um monte de livros, no conhecimento decor de vários e vários princípios, leis e orientações, sem que isso seja representado, né, de maneira mais efetiva em nossa vida. E aí ele ainda acrescenta, né, Kardec, que desse primeiro efeito decorre o quê? Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porquanto o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, né, porque ele sabe o valor da encarnação. Mas uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixa, nem pesar, uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. Né? Porque se ele aplica o espiritismo, se ele vive bem, o morrer para ele, no momento devido, né, será simples libertação. Então, cria-se uma relação renovada com essa que tem sido uma esfinge multissecular para a humanidade, né? Que segue aí torturando inteligências e ferindo sentimentos, vai dizer Emmanuel, no prefácio de uma das obras de André Luiz, quando ele trata da morte. Ela deixa de ser esse abismo, esse mistério, né? A relação com essa transição natural da vida vai se tornando cada vez mais natural mesmo, né? Vai se tornando cada vez menos pesada, menos marcada por todo esse clima, né, com o qual nós envolvemos a morte. Dia virá em que a morte será, como já é nos mundos mais elevados, um processo absolutamente natural, né? Lida-se com ela de maneira absolutamente tranquila. Até lá, precisamos ainda trabalhar, realmente incorporar essa vivência em espírito, na matéria ou fora dela, para que a morte possa ser vista, então, com mais naturalidade. O Espiritismo vai construindo isso aos poucos nos indivíduos e o fará, né, a longo prazo também na humanidade. Como diria Paulo, já numa de suas cartas, né, o último inimigo a ser vencido será a morte. No dia que todos os seres na Terra realmente viverem, se sentirem como espíritos, a morte já não será mais algo a se temer, né? Já não mais será uma esfinge, já não mais será um adversário, digamos assim. Qual o segundo efeito, diz Kardec? O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. A calma e a resignação, como dirá Kardec,
que previnem o suicídio, a loucura, que dão ao indivíduo força, resiliência para lidar com a dor, uma vez que ele entende os porquês e a justiça dos sofrimentos, das dificuldades, dos reveses na vida. Ele vai se tornando mais resignado, mais humilde para aprender com o sofrimento, não se rebela, não se deixa conduzir pelo orgulho, pela revolta, pelo contrário, acolhe, aprende, com isso supera em menor prazo aquela experiência difícil que tem um único fito. Toda dor, dificuldade em nossa vida tem um único fito, um único objetivo: ensinar-nos. Quanto mais resistimos à lição, mais ela permanece, mais ela prevalece e até se intensifica. Quanto mais humildemente, mais despojadamente e fielmente, né, nos portamos diante da dor, cumprindo os nossos deveres, fazendo a nossa parte, mais rapidamente ela passa, deixando em seu rastro a lição, a transformação. Por isso ele prossegue: o Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes de sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Olha que interessante. A vida terrena, do ponto de vista que o Espiritismo nos dá, nos leva a enxergar a vida, ela perde 3/4 partes da sua importância. Olha essa análise de Kardec. Ele deixa ali uma importância, porque não dá para desprezar a vida na matéria. É uma oportunidade bendita, corpo, tudo que temos aqui. Mas geralmente nós exageramos em muito, digamos assim, o valor das coisas na matéria, nos apegamos demasiadamente, e isso muito nos faz sofrer. A doutrina do budismo, por exemplo, já diz que a raiz dos sofrimentos da criatura está no apego ao que é impermanente, à impermanência. Então, é saber valorizar a vida terrena no seu justo valor, na sua justa medida. Tirar o excesso que ela damos, muitas vezes, em detrimento da vida espiritual. Geralmente, o que nós fazemos? Damos 3/4 partes para a vida material e 1/4 parte ali para a vida espiritual. Não, é inverter. É dar à vida material o que é preciso, na justa medida, no equilíbrio, mas colocando como foco primordial o cultivo do espírito que somos, a construção dos valores espirituais. Então, o Espiritismo nos projeta, né, aquela mensagem muito bonita, o texto de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, no capítulo 2, ele nos projeta um patamar de visão que a gente enxerga as coisas de muito mais alto, o que parecia enorme, um problema intransponível, agora é algo pequeno, é algo solúvel, contornável. O que era uma dor imensa, insuportável, agora é algo perfeitamente lidável, né? Eu consigo lidar com aquilo, eu consigo superar aquilo. O fardo parece mais leve, a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para baixo, né? Para o terra-terra. Então, o Espiritismo, em fazendo isso, traz mais resignação, mais paciência, porque coloca como pano de fundo para nós a eternidade, o infinito. E o que antes era imenso demais, né? No aqui e no agora, quando eu tenho por pano de fundo o infinito e a eternidade, se torna pequeno, se torna algo perfeitamente suportável. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. Então, pelo próprio relato dos espíritos, que nos mostram que aquilo que se espera com o suicídio não se alcança, pelo contrário, se alcança ainda mais dores, decepção, por vez que a vida prossegue, os problemas que precisamos lidar também, muitas vezes agravados. Então, essa perspectiva que o Espiritismo traz, tanto pelo horizonte que desdobra para nós, de entendimento da vida, como pelo próprio relato dos espíritos que lá estão, que muitas vezes deixaram o mundo pela porta falsa do suicídio, isso traz para o espírito encarnado, digamos assim, recursos, elementos, informações aí muito significativos, né, para que isso não seja uma consideração, para que isso não seja colocado aí como uma alternativa. Pelo contrário, né, ele ganha força. A calma e resignação que ele aure do Espiritismo, dirá Kardec, são os principais elementos de prevenção quanto ao suicídio e à loucura, ele dirá lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
a certeza de um futuro que temos a faculdade de tornar feliz, portanto, o futuro está em nossas mãos, o destino está em nossas mãos, no nosso querer, no nosso semear de agora, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros oferecem ao Espírito suprema consolação. Tanto o saber que o nosso futuro depende de nós agora, que a misericórdia divina há de nos amparar, se a sementeira do pretérito, que gera a colheita amarga do presente, não pode ser mudada, a do presente preparando do futuro pode, isso já é em si suprema consolação, porque eu posso sempre recomeçar, fazer de novo, a misericórdia divina nunca se esgota, as portas nunca se fecham em definitivo, e também a possibilidade de interagir com aqueles que partiram antes de nós, né? De receber a orientação de espíritos mais adiantados do que nós, que nos consolam, que nos orientam. Tudo isso é uma fonte de suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo a que assiste incessantemente da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. Então, esse é o segundo efeito do Espiritismo, o consolo que ele traz, a força, a resiliência, o que explica tantas vidas exemplares que tivemos, de tarefeiros, tarefeiras, que souberam honrar o Espiritismo às últimas consequências, lidando com perseguições, dificuldades sem conta, dores atrozes, mas que mantinham a calma, a resignação, que foram exemplo, que foram inspiração. Um Gigante Deitado, uma Benedita Fernandes, um Eurípides Barçanufo, um Chico Xavier e outros tantos que poderíamos citar. É o segundo efeito do Espiritismo, a força que ele vai dando, a consolação. E, finalmente, o terceiro e último, é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios, porque ele vai reconhecendo as suas próprias. Na medida em que mergulha em si, graças à luz que o Espiritismo acende em seu mundo interior, percebe que ele tem muito a reformar em si. Por isso, não dá mais para manter um olhar assim tão exigente, tão intransigente para com o próximo. Para que possa conviver consigo mesmo, né? Precisa ajustar essa medida de indulgência para consigo, para que possa também ter indulgência para com o outro, ou passa a ter indulgência para com o outro, para que possa ter indulgência para consigo. Porque já dizia Jesus, com a medida com que se mede, se medirá a si mesmo. Então ele passa a ser mais indulgente. Todavia, Kardec acrescenta, como um alerta, né? Como um chamado, cumpre dizê-lo. O princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem, que está mais arraigado em nós, e por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Toda gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada privem. Então não são sacrifícios que de fato atestam mudança e renovação. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal grandíssimo ou de grandíssimo progresso. E é o que o Espiritismo nos propõe quando apresenta a caridade, o serviço no bem, como elementos fundamentais, basilares, como uma bandeira mesmo da doutrina espírita. Porque é a grande escola do sentimento, da abnegação, como dizem os espíritos na questão 912, o melhor meio de superar em nós a natureza corporal, de fazer predominar a natureza espiritual, praticando a abnegação, dirão eles. E não há escola melhor do que a da caridade, a do trabalho, do esforço no bem, para que consigamos, enfim, desarraigar, né? Desenraizar essa erva daninha que há muitos séculos, milênios tem nos acompanhado, que é o egoísmo, que ainda impede, digamos assim, a árvore do evangelho de prosperar, de florescer e frutificar de maneira abundante em nosso coração. Então esse é o terceiro efeito do Espiritismo. É a renovação moral de fato, na medida em que vai nos fazendo nos conhecer melhor, portanto as nossas imperfeições, vai nos também fazendo ver o outro com uma nova perspectiva, mais branda, mais amena, destacando aspectos positivos, relevando aspectos negativos, vendo nele um irmão, vendo também um espírito em jornada, assim como eu, lidando com as suas dificuldades, com os seus conflitos. Se espero paciência para comigo, se tenho recebido tanta paciência do alto, como não tê-la cada vez mais para com os outros. Misericórdia e indulgência também. Então aqui Kardec sintetiza, amigos, esses três efeitos.
O primeiro deles, uma compreensão, um foco daquilo que é realmente a proposta da religiosidade em nossas vidas. Não apenas o frequentar o centro espírita, participar de tantos grupos de estudo, ler tantos e tantos livros, sem que isso redunde em um indivíduo melhor, em uma espiritualidade de fato que perpasse a vida em família, a vida no trabalho, a vida onde for. Então, o primeiro aspecto é ajudar a nos compreender esse foco da experiência religiosa, espiritual em nossas vidas, de todo esse conhecimento que temos recebido. O segundo efeito, o consolo, a explicação, né? A lógica, fala a razão e ao mesmo tempo o coração, a mensagem espírita, que vai nos dando então resiliência para lidar com as dores, sem considerar como alternativa viável ou plausível a fuga, a porta falsa do suicídio, pelo contrário, resiliência, firmeza, para superar as dores e aprender com elas, crescer com elas. Então, tenho estado de fato consolado? Estou na doutrina espírita, nas fileiras do Consolador, mas não consolado, não esperançado? É preciso analisar o quanto o Espiritismo de fato já se tornou em mim essa fonte suprema, nesse manancial de consolo, como um oásis no deserto. E, finalmente, a renovação moral em si, o olhar mais brando, mais indulgente, mais compreensivo, uma postura que saia, enfim, desse tão antigo cativeiro do eu, dessa caverna do nosso egoísmo, aqueles que se encaminham como Lázaros, né, para o sol da vida, para o sol do amor e da caridade, como Jesus nos propôs, porque está aí a fonte da verdadeira felicidade. Então, o quanto eu tenho servido a partir do conhecimento espírita, o quanto eu tenho me colocado a serviço, o quanto eu tenho me abnegado, tenho olhado de maneira melhor, mais profunda, mais amena e indulgente para com os outros. Está aí uma boa medida do quanto o Espiritismo já está fazendo efeito em mim, como tem estado o meu olhar para o meu semelhante, como tem enxergado as possibilidades e aproveitado as oportunidades de trabalhar, de servir, de ser útil na vida. Essa é uma boa medida do que o Espiritismo já tem feito em mim, por mim e ao meu redor, por meio da minha vida. Que cada um de nós, portanto, amigos, possa meditar sobre esses três efeitos, sobre esses três tipos de adeptos e nos enquadrar aqui, nos compreender em algum desses momentos, em alguma dessas etapas, o que falta, o que já temos conseguido, o que é preciso melhorar, porque isso será, de fato, aproveitar a doutrina espírita para que ela não seja depois, ao retornarmos para o lado de lá, apenas um agravo de consciência pelo tanto de conhecimento recebido, mas tão pouco aplicado. Vede para que a luz que há em ti não sejam trevas, disse Jesus. E é preciso reflitamos dia a dia para que a luz do Consolador que já nos alcançou não seja mais tarde as trevas da culpa, do tempo perdido, do arrependimento tardio. Que saibamos fazer dela, de fato, luz para a nossa caminhada. A luz que soubermos deixar aqui como legado, os passos luminosos que deixarmos para trás e a luz, então, que será o nosso farol abrindo-nos horizontes tão mais belos e vastos quando retornarmos à verdadeira pátria. Que Kardec, o ilustre codificador, inesquecível espírito a quem tanto devemos, possa nos inspirar sempre, e Jesus também, com a sua luz e com o seu infinito amor. Um grande e fraterno abraço para todos, que o Senhor lhes guarde em sua paz